No capítulo 7 de Apocalipse, João levanta os olhos e vê 4 anjos posicionados nos 4 cantos da terra, segurando com força os ventos para que nenhum sopro se mova sobre a terra, o mar ou as árvores. Esses anjos têm a função de reter os ventos como quem segura o início de um grande julgamento, impedindo que qualquer destruição aconteça antes do tempo determinado por Deus. Eles permanecem firmes como guardiões cósmicos, controlando as forças da natureza até receberem nova ordem divina. A cena é impressionante porque o mundo inteiro parece suspenso em silêncio absoluto enquanto esses anjos mantêm tudo parado. De repente, João vê outro anjo surgindo do Oriente carregando o selo do Deus vivo, brilhando com luz intensa como o nascer do sol. Esse anjo tem a função de marcar os servos de Deus com o selo divino, garantindo proteção espiritual antes que os ventos do juízo sejam liberados. Ele clama com voz poderosa, ordenando aos 4 anjos que não toquem a terra, o mar ou as árvores, até que todos os servos de Deus estejam selados. O selo que ele carrega representa propriedade divina, proteção e identificação espiritual diante dos acontecimentos que virão. João percebe que esse selo é colocado na testa dos servos de Deus como sinal visível de que pertencem ao Criador. A visão revela que 144 mil serão selados, e João ouve claramente que eles vêm das tribos de Israel. Cada tribo recebe um número igual de selados, mostrando que Deus não esqueceu nenhuma parte de seu povo. As tribos mencionadas incluem Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, representando a totalidade do Israel espiritual diante de Deus. 12 tribos, 12 mil de cada tribo. João entende que esses selados são separados para um propósito especial e protegidos para enfrentar tempos difíceis. A teologia cristã tradicional explica que esses 144 mil representam o povo de Deus ligado a Israel, simbolizando fidelidade, aliança e continuidade da promessa divina. Muitos estudiosos afirmam que eles representam judeus fiéis que reconhecerão o plano de Deus nos últimos dias e serão preservados para cumprir uma missão específica. Outros entendem que eles simbolizam a totalidade do povo de Deus ligado à raiz de Israel, mostrando que Deus não abandona suas promessas antigas. Evidentemente que hoje o povo de Deus pelo mundo excede e muito a esses números. Somente na Segunda Guerra, mais de 6 milhões de judeus foram vítimas do Holocausto. O selo na testa deles indica que pertencem ao Senhor e que nada poderá tocá-los sem permissão divina. João sente que está diante de um momento solene em que Deus separa seus servos antes que os ventos do juízo sejam liberados. A presença dos anjos revela que tudo no céu e na terra acontece sob ordem e controle divino. O anjo do Oriente age como mensageiro e protetor, garantindo que nenhum julgamento comece antes que o povo de Deus esteja seguro. A visão transmite segurança e esperança para todos os que confiam no Criador, mostrando que Deus cuida dos seus antes de qualquer acontecimento difícil. Os 144 mil se tornam símbolo de fidelidade, perseverança e proteção divina em meio aos tempos finais. A luz do selo brilha como testemunho da aliança eterna entre Deus e seu povo. João observa tudo com reverência, percebendo que está diante de um mistério profundo que revela o cuidado e a justiça divina. A cena termina com a certeza de que Deus conhece cada um dos seus servos e os guarda com poder e propósito. João respira fundo e sente que essa visão é um lembrete de que Deus nunca abandona seu povo, especialmente nos momentos mais difíceis. Ele entende que o selo é mais do que proteção, é um sinal de identidade espiritual e de missão divina. A visão dos 140 mil selados permanece gravada em seu coração como prova da fidelidade eterna de Deus. A grande multidão diante do trono, a visão muda e João vê uma multidão tão grande que nenhum ser humano poderia contar. Eles vêm de todas as nações, povos, línguas e culturas da terra como um oceano de pessoas. Todos estão vestidos com roupas brancas que brilham como neve sob a luz celestial. Cada um segura palmas nas mãos como símbolo de vitória e celebração eterna.
Eles clamam com voz forte, declarando que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. O som da multidão ecoa como um mar de vozes que enche o céu com alegria e reverência. Todos os anjos se colocam ao redor do trono e se prostram em adoração profunda. Eles exaltam a sabedoria, a honra, a força e o poder de Deus para todos sempre. A cena é tão grandiosa que João sente seu coração estremecer diante da glória divina. Um dos anciãos se aproxima de João e pergunta quem são aqueles vestidos de branco. João responde que não sabe e pede que o ancião explique o mistério. O ancião revela que são pessoas que passaram por grande sofrimento pela grande tribulação na terra. Eles lavaram suas vestes e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso agora estão diante do trono, servindo a Deus dia e noite com alegria. A presença divina os protege como um pastor que cuida de seu rebanho com amor. Eles nunca mais terão fome, sede ou dor, porque Deus os consola com ternura. O Cordeiro os guia para fontes de água viva que restauram suas almas para sempre. A luz do trono envolve cada um deles como um abraço de paz eterna. João percebe que essa multidão representa todos os que permaneceram fiéis até o fim. Eles são fruto da graça divina que alcança pessoas de todos os lugares do mundo. A alegria deles é tão intensa que parece iluminar todo o céu. A adoração deles é sincera, profunda e cheia de gratidão. Eles celebram a vitória conquistada pelo Cordeiro que os redimiu. A multidão se torna testemunho vivo do amor e da misericórdia de Deus. João sente que está diante de uma promessa eterna de esperança e redenção. A visão revela que ninguém que confia em Deus fica sem resposta ou sem consolo. O céu inteiro se alegra com a presença dessa multidão vitoriosa. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima como um pai que acolhe seus filhos. João contempla a cena com reverência e percebe que está diante do cumprimento da promessa divina. Estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Apocalipse capítulo 7, versículos 14 a 17. As trombetas sempre tiveram um papel essencial como instrumentos de comunicação e alerta, muito antes de assumirem qualquer significado simbólico nas Escrituras. No mundo antigo, seu som forte e penetrante servia para reunir o povo, avisar sobre perigos, convocar para a guerra e marcar momentos decisivos da vida comunitária. O chofar feito de chifre de carneiro era o mais conhecido entre os hebreus, usado para anunciar festas, proclamar o jubileu e soar alarmes em tempos de ameaça, funcionando como um verdadeiro sistema de aviso público em uma época sem meios tecnológicos de comunicação. Esse uso natural e prático se tornou tão importante que, em determinado momento da história bíblica, Deus instituiu formalmente o uso das trombetas, dando a Moisés instruções claras em Números 10 sobre como e quando deveriam ser tocadas, estabelecendo assim um padrão espiritual e litúrgico que acompanharia Israel por gerações. A partir dessa instituição divina, as trombetas passaram a marcar momentos sagrados, convocar assembleias, orientar deslocamentos do povo e anunciar tempos de guerra, tornando-se um elo entre o comando humano e a direção divina. Ao longo do Antigo Testamento, vemos as trombetas sendo usadas em eventos marcantes, como na queda de Jericó, quando o toque final, acompanhado do clamor do povo, resultou na intervenção direta de Deus e na derrubada dos muros. Também foram usadas para proclamar o ano do jubileu, trazendo libertação, restauração e renovação para toda a nação. Em momentos de perigo,
profetas como Joel ordenavam que a trombeta fosse tocada em Sião para alertar o povo sobre juízo iminente e convocá-lo ao arrependimento. Em cerimônias reais, como a coroação de Salomão, o toque da trombeta anunciava autoridade, celebração e transição de poder. Assim, a trombeta se tornou um símbolo espiritual profundo, representando chamado, alerta, juízo, libertação e intervenção divina, sempre carregando consigo a ideia de que Deus estava agindo e convocando seu povo a responder. Com o passar dos séculos, a função prática das trombetas continuou evoluindo, especialmente quando instrumentos de metal começaram a ser produzidos, permitindo sons mais fortes, longos e precisos. Esses instrumentos passaram a ser usados amplamente em contextos militares, onde cada toque tinha um significado específico, orientando movimentos de tropas, organizando formações e transmitindo ordens rápidas em meio ao caos das batalhas. Essa tradição atravessou o tempo e chegou até os exércitos modernos, que ainda utilizam cornetas para marcar ritmos diários, anunciar alvorada, recolher, silêncio e outras instruções essenciais para a disciplina e a ordem. Mesmo com toda a tecnologia atual, o som da corneta permanece como um símbolo de comando, respeito e prontidão, preservando a mesma essência que acompanhou as trombetas desde a antiguidade. Quando a Bíblia fala de trombetas, especialmente nos textos proféticos e apocalípticos, ela se apoia exatamente nesse uso natural, histórico e espiritual, pois o toque da trombeta sempre representou um chamado urgente, um aviso claro e uma intervenção que exige resposta imediata. A compreensão desse uso real na antiguidade ajuda a entender por que as trombetas se tornaram símbolos tão fortes de anúncio, juízo e convocação espiritual nos textos sagrados, conectando o mundo prático ao mundo espiritual de forma profunda e significativa. Assim, desde o deserto de Moisés até os campos militares modernos, a trombeta permanece como um instrumento que atravessa eras, carregando consigo a mesma força de comunicação, autoridade e propósito que marcou sua origem. Em Apocalipse 8, quando o Cordeiro abre o 7º selo, João percebe algo impressionante acontecendo no céu. Um silêncio profundo toma conta de tudo. Esse silêncio não é vazio, mas cheio de expectativa, como se todo o céu estivesse aguardando a próxima ordem de Deus. É um momento de pausa antes do início de um novo ciclo de juízos. João então vê 7 anjos que estão diante de Deus recebendo 7 trombetas. Esses anjos têm a função de anunciar e liberar eventos importantes sobre a terra. Cada trombeta representa um ato de Deus na história e os anjos aguardam o momento exato para tocá-las. Mas antes que qualquer trombeta seja tocada, João vê outro anjo se aproximando do altar celestial. Esse anjo carrega um vaso de ouro, também chamado de incensário, que é usado para queimar incenso diante de Deus. No templo terrestre, o incenso era queimado no altar de ouro, e aqui João vê a versão celestial desse ritual. Esse anjo recebe muito incenso, e esse incenso é misturado com as orações de todo o povo de Deus. Isso significa que as orações dos fiéis não ficam perdidas, mas são apresentadas diante de Deus de forma honrada e preciosa. O incenso simboliza o perfume agradável que sobe ao céu, mostrando que Deus recebe as orações com atenção e valor. O anjo então coloca o incenso no altar de ouro, que está diante do trono de Deus. Quando o incenso é queimado, João vê a fumaça subindo diante de Deus junto com as orações do seu povo. É como se o céu inteiro estivesse dizendo que a justiça divina leva em conta a voz dos fiéis. Depois disso, o anjo enche o incensário com brasas do altar e o lança sobre a terra. Esse gesto poderoso representa a resposta de Deus às orações e também o início dos juízos que virão. Relâmpagos, trovões e terremotos mostram que Deus está agindo não apenas para julgar, mas também para corrigir, despertar e chamar a humanidade ao arrependimento,
Quando os anjos começam a tocar as trombetas, cada toque revela que Deus está intervindo na história humana. O primeiro toque afeta a terra, mostrando que até a criação sente o peso do pecado humano. O segundo toque atinge o mar, revelando que nada está fora do alcance da justiça divina. Esses sinais não são apenas punições, mas alertas, convites para que as pessoas reconheçam a soberania de Deus e retornem ao caminho da vida. Toda essa parte do Apocalipse mostra que Deus não age sem antes ouvir seu povo. As orações dos fiéis são levadas em consideração antes de qualquer juízo. O incenso misturado com as orações revela que Deus responde no tempo certo, com justiça e misericórdia. O silêncio no céu, o incensário, as trombetas e os sinais na terra formam um único movimento: Deus ouvindo, Deus respondendo e Deus chamando a humanidade para perto de si. É uma mensagem de esperança para quem confia e uma advertência para quem insiste em ignorar a voz divina. Sentido teológico: quando o sétimo selo é aberto, o céu inteiro fica em silêncio, e esse silêncio não é vazio, mas cheio de reverência. É como se toda a criação prendesse a respiração diante do que Deus está prestes a fazer. Esse momento mostra que os juízos de Deus não acontecem de forma impulsiva, mas com ordem, propósito e respeito pela oração do seu povo. Os 7 anjos que recebem as trombetas representam mensageiros preparados para executar cada etapa do plano divino, e nada acontece até que Deus permita. Antes que qualquer trombeta seja tocada, um anjo especial se aproxima do altar celestial carregando um incensário de ouro. Esse incensário é o mesmo tipo de vaso usado no templo terreno, mas aqui ele aparece em sua forma celestial, brilhante e puro. O anjo recebe uma grande quantidade de incenso, e esse incenso é misturado com as orações de todos os servos de Deus. A cena mostra que nenhuma oração sincera é ignorada. Elas sobem diante de Deus como perfume agradável, mostrando que Ele as recebe com honra e atenção. A fumaça do incenso sobe diante do trono como um símbolo de que Deus acolhe cada pedido, cada clamor, cada lágrima e cada súplica do seu povo. Os 7 anjos que seguravam as trombetas se colocam em posição diante de Deus, e o ambiente celestial fica carregado de expectativa, como se o universo inteiro aguardasse o som que mudaria o destino da terra. O primeiro anjo leva a trombeta à boca, e quando o som ecoa, João vê algo terrível acontecer. Uma mistura de granizo e fogo cai do céu, e no meio desse fogo há sangue, como se a própria natureza estivesse sendo ferida. A tempestade atinge a terra com violência, queimando grande parte da vegetação e destruindo árvores e campos, mostrando que o primeiro juízo afeta diretamente a criação que sustenta a vida humana. O segundo anjo tocou sua trombeta, e João vê algo semelhante a uma enorme montanha em chamas sendo lançada no mar. A imagem é tão intensa que parece um vulcão inteiro sendo arrancado e jogado nas águas profundas. Quando esse corpo flamejante atinge o mar, uma parte enorme das águas se torna como sangue e muitas criaturas marinhas morrem, enchendo o oceano de destruição. Navios são destruídos como se fossem brinquedos frágeis diante da força do impacto, revelando que o comércio e a vida marítima são profundamente abalados. O terceiro anjo toca sua trombeta e João vê uma estrela brilhante caindo do céu como uma tocha acesa. Essa estrela cai sobre rios e fontes de água doce, contaminando as águas com um amargor mortal. João percebe que muitas pessoas morrem por causa dessa água envenenada, mostrando que o juízo agora atinge diretamente a sobrevivência humana. A estrela simboliza algo que traz corrupção e morte às fontes que deveriam trazer vida, revelando que até aquilo que parecia seguro pode ser abalado. O quarto anjo toca sua trombeta e João vê o céu escurecer de maneira assustadora. Uma parte da luz do sol, da lua e das estrelas é atingida, fazendo com que o dia perca parte de sua claridade e a noite se torne ainda mais profunda.
A sensação é de que o próprio tempo está sendo ferido, como se Deus estivesse mostrando que até os ciclos naturais podem ser interrompidos. A escuridão parcial cria um clima de medo e incerteza, lembrando a humanidade de que a luz não é garantida quando Deus decide agir. Enquanto João observa tudo isso, ele vê um mensageiro voando pelo céu e proclamando com voz forte que os próximos juízos serão ainda mais intensos. A voz ecoa como um aviso urgente, chamando a humanidade a perceber que esses acontecimentos não são meras catástrofes naturais, mas sinais de que Deus está intervindo na história. A dramaticidade da cena mostra que os juízos das trombetas não são apenas punições, mas alertas para que as pessoas despertem espiritualmente. Quando o quinto anjo toca a trombeta, João contempla uma estrela que caiu do céu à terra, lembrando as palavras de Isaías sobre a queda de um ser celestial e ecoando também as palavras de Jesus em Lucas, quando ele disse ter visto Satanás cair como um relâmpago do céu. Essa estrela recebe uma chave e com ela abre o poço do abismo, trazendo à memória o abismo mencionado em Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia e trevas cobriam a face do abismo. E também o abismo citado por Jesus em Lucas, quando os demônios suplicaram para não serem enviados para lá. Ao ser aberto o poço do abismo, uma fumaça espessa sobe como a fumaça de uma grande fornalha, tão densa que escurece o sol e o ar, imagem que lembra uma erupção vulcânica e a destruição de Sodoma em Gênesis, quando a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha. E também as trevas da nona praga do Egito em Êxodo, que cobriram a terra como um manto sufocante. Da fumaça surgem gafanhotos, mas não gafanhotos comuns, pois diferem daqueles que devastaram o Egito na oitava praga e também daqueles descritos por Joel como um exército que avança com aparência de cavalos preparados para a batalha. Eles recebem poder semelhante ao dos escorpiões, capazes de causar dor e tormento, lembrando as serpentes abrasadoras que feriram Israel no deserto em Números e também a advertência de Jesus em Lucas, quando ele menciona escorpiões como símbolos de perigo espiritual. Porém, recebem ordens específicas. Não podem ferir a vegetação, nem árvores, nem qualquer elemento da natureza, em contraste com os gafanhotos naturais que sempre destruíram plantações, como os de Joel e os de Êxodo, mostrando que estes são seres espirituais com missão seletiva e precisa. Seu alvo são apenas os homens que não possuem o selo de Deus na testa, lembrando o selo colocado nas testas dos fiéis em Ezequiel, quando o anjo marcava aqueles que gemiam por causa das abominações da cidade. E também o selo mencionado em Apocalipse 7, que preserva os servos de Deus no meio do juízo. Esses seres recebem permissão para atormentar por 5 meses, causando dor intensa, mas sem matar, ecoando o tormento descrito por Joel quando o povo se contorcia de dor, e também as palavras de Jesus em Mateus, quando ele fala de um tempo de angústia como nunca houve. Durante esse período, os homens buscarão a morte, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Lembrando Jó quando desejava a morte e ela não vinha, e também Apocalipse 6, quando os homens clamam aos montes que caiam sobre eles. João então descreve a aparência desses gafanhotos com detalhes impressionantes, algo como cavalos preparados para a batalha. Como os cavalos de Jó descritos como impetuosos e prontos para a guerra, com coroas que lembram autoridade, rostos semelhantes a rostos humanos como seres híbridos de Joel, cabelos como de mulheres, dentes como de leões, como os leões ferozes de Jeremias, couraças de ferro como as armaduras dos guerreiros de Naum e asas cujo som lembra carros correndo a batalha como o estrondo descrito por Joel quando o exército do Senhor avança. Suas caudas têm ferrões como escorpiões, com poder para ferir por 5 meses, reforçando a imagem de juízo controlado e limitado pelo próprio Deus. Sobre eles está o anjo do abismo,
chamado Abaddon em hebraico e Apolion em grego, cujo nome significa destruidor, lembrando o destruidor que passou pelo Egito na noite da Páscoa e também o espírito destruidor mencionado por Paulo em 1 de Coríntios, quando fala daqueles entregues para a destruição da carne. Esse é o primeiro ai. Um juízo profundo, intenso e espiritual que une imagens do Antigo Testamento e revelações do Novo Testamento em uma cena que mostra a soberania de Deus sobre o abismo, sobre os anjos caídos e sobre todos os eventos que se desenrolam no tempo do fim.